Pronto, boa noite, pessoal. Mais uma live da gente, né, da quinta-feira. Hoje é sobre acidente em telecom, né? O Cris vai falar um pouco da experiência dele, um pouco sobre ele, né? No final, a gente vai liberar para a galera que quiser perguntar, tirar dúvidas sobre a área, como é que é. Eu já atuei também um pouquinho no telecom, né? Para mim, conhece, eu sou o Eric Fraga. E é contigo, Cris, a bola. Um pouquinho. Valeu, cara. Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bom? Conseguem me ouvir bem? Tá de boa? Estão ouvindo bem? Show. Eu sou Cristiano Sorage, já tenho aí alguns anos na área de segurança da informação e tecnologia no geral. Já atuei na área de telecom, já atuei na área de saúde, né? Hoje a gente estava pensando em começar um pouquinho falando aí, né? Nos três pilares aí, né? O impacto do serviço, a amplitude, né? A duração, né? Para a gente poder, né? Desenrolar melhor isso aí, tirar as dúvidas de vocês, o que corre ali no incidente que afeta um backbone, como é que funciona nesse incidente aí com relação a um VoIP, a um DNS, né? Ou uma grade de número de clientes mesmo, né? O que a gente pode aí estar sanando aí. Eu espero que esteja um bate-papo bem legal aí, produtivo aí para todo mundo aí. Foi pegando esse gancho, eu falasse em backbone, já começando já com os dois pés, me lembrou uma história, eu trabalhei numa empresa de telecom, trabalhei pouco tempo lá, trabalhei alguns meses. Lá a gente trabalhava na parte de borda, né, Sim. de firewall lá. Então, eu trabalhava na época era Fortinet, e a gente trabalhava tudo, então todo o acesso e tráfego que a gente tinha externo, a gente tinha que criar. Oi, Thaís. Ai, desculpa, foi errado. Peraí, tá? Pessoal, Opa! Cristiano, Eric, eu desativei a opção de câmera e microfone, mas conforme o pessoal for solicitando, até a sua interação também, a interação do Eric, o pessoal levanta a mão e, eu ativo novamente, tá? Só para evitar o pessoal entrar e acabar bagunçando a live. Belezinha. Aí, voltando para o assunto, a gente, logo que eu entrei assim, foi logo no começo que eu estava trabalhando com segurança. Acho que foi uma semana e meia depois, bem assim, pertinho. A gente teve um ataque de DOS, nem sabia mexer com o firewall direito, mexia com o endpoint, era um end community, o firewall que eu trabalhava em órgão público na época. Uhum. Um end community lá que não tinha permissão de nada, assim, nada que pudesse mexer. Sim. E aí, depois que levantou lá um IPT, na época, faz muito tempo isso. Nossa. Hoje faz uns 7 anos, velho. 6 anos por aí, faz muito tempo, velho. E aí depois fui trabalhar. Então, assim, eu entrei logo, assim que eu entrei, acho que foi uma semana, assim, teve um incidente de segurança lá, pesado, assim. O cara fez um DDoS que derrubou parte da infra lá, do backbone. Tu falasse backbone, eu lembrei na hora, assim. Parte da conexão era, se eu não me engano, se eu não me engano, era Fortaleza e São Paulo, que a gente tinha duas entradas, tá ligado? Sim. E é aquela parada, né? Essa parte aí é DDoS massivo toda hora, né, cara? Tem um desavisado lá, tô fazendo nada, vou ali derrubar um backbone. É mais ou menos isso que a galera fica tentando aí na expectativa aí, né? Eu tive uma experiência engraçada na parte de telecom, né? Que eu já macaco velho, já de infraestrutura né, e tudo mais, já anos já na área de tecnologia. Aí eu tive a oportunidade de participar de uma adequação, né,
a LGPD, entre outras, né? Então a gente teve que criar um framework próprio para a operadora, né? E aí, putz, conhecer todo aquele mundo ali, né? E ver essa questão aí dos ataques, o que pode, né, afetar. E aí, pô, entra a questão aí, porque a galera pensa assim, cara, putz, eu vou só ver a parte de cyber. Eu só vou ver a parte de norma. E esquece que as duas andam juntas, né? E aí, né, você tem toda essa questão aí da configuração, se o firewall tá com o baseline adequado, né, como é que não tá. Eu tive um fato engraçado, que eu prestei esse serviço que eu tô comentando através de uma empresa que eu trabalhei para operadora, e em outra empresa que eu trabalhei, eu sofri a auditoria que eu criei, né, que eu participei, né, mano. Então, tipo assim, era, tipo, eu ajudei a implementar, né, na época, e aí, pô, conhecendo a galera e tudo mais, né, anos depois, tipo, 2019 foi em 2021, 22 eu já tava em outra empresa, né, e aí, como parceiro, né, a gente sofre auditoria o tempo inteiro da parte de cyber, e, pô, falando com a galera e a equipe mesmo interna da empresa que eu trabalhava, né, da parte de GRC. Pô, cara, tu não sabe, você não tá entendendo. Eu falei, não, tô entendendo. E aí até foi ver, não, nada, uma reunião com a galera. Falei, Cris, tranquilo? Pô, cara, tranquilo aí, pô, quanto tempo, hein? Tá tranquilo, vamos adequar, vamos. Então, tipo, já passei por essas coisas engraçadas. Tive a oportunidade aí de passar por alguns. Não vou dizer que chegou a ser. Esse, né, no caso, né? Não vou dizer para você que chegou a ser um incidente, mas coisas engraçadas, né, que ocorrem no meio da tecnologia, né? Diferenças de firewall para o outro, serviço, né? Porque tem essa questão do negócio, né? E eu, pô, tentando organizar lá o BGP com a galera, com o time aqui do lado de cá. Aí, pô, queriam fazer um serviço de um jeito, não era daquele jeito, era de outro, e a gente, nesse embate aí do pessoal de comercial / serviços, né, com o técnico, né, aí, pô, eu dei um mole. Aí esqueci de botar na fase 2 a, a rede, cara, e era um SNAT do outro lado, o negócio não subia. Aí eu escrevi a mensagem pro rapaz que estava na outra ponta, ele, putz, aí eu escutei do meu lado de um colega, pô, ele te levou para jantar. Eu falei, pô, tô cheio de fome, 2 horas da manhã. Você viu que minhas placas já estavam colando já tava colando placa já, entendeu? Então, tipo, tem essa questão, né? E aí, cara, a gente entrando nessa questão aí, entra a questão de monitoramento, né, mano? Lá, a gente tem hoje, né, mas por onde eu passei envolvido no ambiente de telecom, né, tem a questão do monitoramento muito, muito avançado, né? A detecção, né, ela precoce, ela tem que haver, né? Contenção rápida, mitigação tratada, bem tratada, né? Você tem que ter ali o CDN ali certinho, né? A configuração certa, né? Dentro dos equipamentos, dos parceiros que estão ali, né, envolvidos, né, nos parceiros de trânsito, né, ajuste contínuo toda hora, né. Eu tive uma experiência, cara, que um grupo de usuários de drogas derrubaram um backbone na Barra uma vez, porque furtaram todos os cabos e as placas dentro e derrubou a operadora em toda a região que tinha ali, né? E a gente, como desesperado, quando foi ver, foram os usuários que furtaram, achando que tinha algum valor vende ali. cobre, né? Vende questão de cobre também, né? Então, cara, os caras não sabem o que tem dentro. Então eles derrubam fibra, eles cortam tudo, né? E o que tiver ali que eles podem, já tive essa experiência também. Então é algo bem complicado, né? De hoje de você é um risco a mais, né? No negócio, né? Você manter ele sustentado tendo
essa porque questão toda aí. quando a gente fala de telecom, a gente só acha que é questão da indisponibilidade por algo que seja, assim, seja um DDoS, para local. Mas, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito não, né? Fazia algumas vezes, por exemplo, tu tem um site pirata, por exemplo, e tu tem lá um site pirata que, sei lá, que tem um monte de filme, né? Aí chegava pra gente umas solicitações de juiz, por exemplo, que pedia endereçamento de IP, CPF do dono da conta, porque fazia triangulação, né? E aí tinha a questão também dos dados, né? A gente só conseguia liberar por Mediante meio de ordem judicial. judicial. Senão não pode. Exato. Então, tipo, é um negócio que eu nem sequer imaginava que pudesse tratar essa parte de compliance de dados pessoais. Então, dá tudo, velho. Tipo, CPF, nome completo, endereço do cara, tudo que pudesse identificar, né? Tinha cara assim, né? Tinha pessoa que tinha processo muito daquelas empresas de Hollywood que processava nosso direito autorais, direito de imagem, né? E aí caía no colo da gente reportar essa turma, né? De tratar. E assim, uma coisa que eu fico pensando, não sei se você puder falar também sobre isso, e também, que, já pegando o gancho, né? Existem uns tipos de ataques que eles visam muito. Por exemplo, tem um tipo de ataque que ele, de swap, algo do tipo, que ele visa o teu número de telefone. Muitas vezes, mesmo que você Tem a duplo fator de autenticação. mesmo que você não, eu já estava lendo até um paper sobre isso, que o ataque era assim, o atacante mandava um link, seja por e-mail não, seja por smishing ou algo do tipo, né? E ele tinha alguém na operadora, então ele conseguia o telefone por uma base de dados de algo do tipo, com nome algo do tipo, e aí na operadora, se eu não me engano, ele comprava um chip virgem, acho que era assim o fluxo, ele comprava um chip virgem, e esse cara que ele tinha dentro da operadora, ele durante um tempo, ele pegava esse contato dessa pessoa que era o alvo, fazia a portabilidade para esse número que era vídeo do cara, e aí o cara... Falar que não precisava necessariamente estar dentro da operadora, não, tá? Alguns dealers, né, agentes... dealer é franqueado, né? Alguns dealers, cara, têm acesso ao sistema, né? Quando você está numa loja de uma operadora, que você solicita a migração de um chip e tudo mais, realmente é mais demorado do que uma loja própria. Mas na loja própria você tem acesso a alguns sistemas, né? E você consegue fazer essa migração de chip, porque o chip ele tem ali o número do chip, o e-mail do chip, né? Separado. E com aquilo ali você troca, você pega do antigo e joga para aquele novo ali, né? Então, mediante a esse fato que você disse aí, né? Eles conseguiam efetuar a troca, né? Obviamente que tinha outras fraudes no meio envolvidas, né? Mas assim, a maioria das vezes acontece isso. Por isso que quando a gente vai fazer algum treinamento, né, a gente indica sempre o MFA num Authenticator da vida, a gente indica um MFA via WhatsApp, via e-mail, né? SMS dependendo do... Eu, pelo menos, né, faço desse jeito, eu não costumo indicar via MSS, né, dependendo do fator, por essa questão aí, né? Porque senão não adianta, né, cara? Assim, tem coisa que foge de controle, assim, tem coisa que depende da aplicação que você está usando, né? Por exemplo, tem aplicação hoje, .gov ainda, que você recebe via SMS ainda a aplicação. Mas aí tem esse ponto, né, que é importante. Mas, por exemplo, uma coisa também que eu já vi a galera... Isso faz muito tempo, né? Houve uma época, foi até na Oi, que eu via a galera
tinha aquele boom, né, da fibra da internet, Sim. e aí existiam localidades que tinham uma limitação de você conseguir instalar na internet na operadora, por exemplo. Exemplo, onde tu mora aí só chegava, sei lá, 200 KB, 1 mega, 10 mega, né? E aí tinha esses caras que eram dentro da operadora e eles conseguiam aumentar, entre aspas, né, a tua internet. Eu não sei se era na caixa que os caras alteravam ou se o cara tinha ali lá no dentro QR. da no operadora para QR. poder operar, né? Eu acho que é no QR que consegue fazer essa Mas alteração. só que aí eu tô falando aí de um tipo de fraude, né? Porque se Você tá pagando uma coisa, operador. Mas hoje em dia, cara, já existe um controle mais acertado, né, por meio de monitoramento, né? Existe um sistema de monitoramento de tráfego por banda. Quando você trabalha com link dedicado, por exemplo, você tem lá tudo isso bem controlado. Da mesma forma, você tem para outros tipos de negócio, entendeu? Uma curiosidade aí, cara, que você falou da Oi, né? Hoje, pode falar, Thaís. Ô, Cris, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber quais são os tipos de ataque mais comuns quando a gente fala de infraestrutura de telecom. DDoS massivo é o que tá mais... Bate mais, né? É o que mais bate. Eu acho que em relação a DDoS massivo, cara, em relação a ataque telecom, você não tem como falar assim, pô, eu tenho outros ataques, né? Seria ataques físicos à infraestrutura que ameaçam muito ao tipo de também, né? negócio, porque aí você tem SLA envolvida do acesso de engenharia, né? E a questão do DDoS, porque o DDoS, cara, massivo, você pode causar danos físicos dependendo do equipamento, né? E você causa a interrupção do serviço como um todo, cara. Você para o serviço, né? Tu vai pegar aí uma central da Huawei, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui, muita operadora usa Huawei, né? Tu vai pegar, ela vai identificar e ela vai desligar, né? Por quê? Porque dependendo do tipo de ataque que você fizer, ela pode queimar, né? você desliga ela. E eu digo que, pô, cara, você pode ter uma questão muito séria, né, cara? Porque imagina, são várias centrais enormes, uma do lado da outra, cobrindo uma etapa, né, daquilo ali, e aí, do nada, um DDoS enorme em cima daquilo ali, ou um DDoS em cima de uma antena de transmissão. Você falou da Oi, né? E aí, levantando o ponto que a Thaís disse, a Oi é a maior malha de telecomunicação do país. A Oi, pra quem não sabe ainda, a Oi ainda existe, tá? A Oi ainda existe, tá ligado? A Oi existe, tá? A Oi Oi Fibra, a estrutura, né? É isso. Então, tipo assim, a gente tá falando Oi, mas vamos voltar lá atrás, né? Na questão de estrutura, né? De telecom, par metálico, né? Aonde que... Não, mas a questão desses telecom antigos, sim, porque uma empresa comprava outra e ela assume, assume a malha. Então, tinha muito ponto, principalmente quando a gente está falando de ADSL. Você lembra da Nextel? Fibra, por exemplo. Sim. Então, vamos supor, eu tinha a abrangência num certo local. Eu não tinha mais antena nem outra, então eu chegava para você que é Oi, TIM, Vivo, qualquer operadora mista e falava, cara, me aluga aí tua banda, vamos ver, entendeu? Tipo, eu usava aquela sua linha de transmissão ali para poder ter redirecionamento de sinal. Então, tipo, a Oi hoje, ela é a maior, né, digamos assim, detentora, né, da parte de estrutura de telecomunicações do país. Quebrou? Não, beleza, mas vamos nos remeter nesse passado aí, basicamente isso daí, né? Então você tem que ter ali, sofreu um ataque de DDoS ali, derrubou. Você tem que ter plano de contingência, tem que estar muito bem alinhado, você vai ter que estar ali dentro ali, vamos botar assim por alto, numa operadora, vamos fazer um processo de adequação, ISO 27002,
ISO 30001 um COBITzinho ali para dar uma segurada, um NIST, né, também. E aí, cara, hardening, baseline para dentro, PCN tem que ter também, plano de continuidade de negócio tem que estar muito bem alinhado, né? Na hora que o incidente acontece, né, primeiro você estanca o sangue, o problema, resolve, faz o negócio continuar, e depois sim você trabalha em cima da causa, do porquê. Né? Então, basicamente é isso. Né? É um serviço muito crítico que não pode parar. Então, ponto, você pegou exatamente no ponto que eu ia falar agora. Chama de infraestrutura crítica. Né? Isso. Uma coisa que... Na verdade, tem uma pergunta para tu e para a Ed, na verdade. Que é uma dúvida que eu realmente tenho, né? Quando a gente fala de... Porque, assim, uma coisa que eu vejo... Existe um aumento muito grande em relação à fraude mesmo, na forma geral, né? Seja o cara vender dados, né? Tem um monte de painel aí, que chama de painel, que são aquelas plataformas que o cara pega os dados vazados. Como é que a empresa, tipo, como é que, exemplo, tá? Eu sou gestor de cyber de empresa de telecom. E aí eu preciso minimamente garantir, assim, que eu tenha, além dos controles que tu falou, né? Além de ser próprio, de tipo, uma coisa que eu penso muito assim, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que é uma questão que ela é mais, entre aspas, fácil de resolver. Mas quando eu falo de um cara, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, tá? O cara é, sei lá, CX, lá, de suporte lá, da empresa lá, ou então o cara sei lá, de uma loja dessa aí que tem acesso, feito tu falou. Como é que eu, como operadora, que sou detentor dos dados dos clientes, tipo, o que é que eu faço para, sei lá, limitar esse vazamento de um cara que ele não pegue os dados, sei lá, tire um print e jogue por e-mail, ou então, sei lá, tipo, o cara consiga filtrar, sabe, esses dados assim. E se acontecer, aí vem a dúvida, né, principalmente para ele, se acontecer desse tipo de vazamento, por exemplo, por exemplo, tem um colaborador que ele por exemplo, ele tem um colaborador que eu peguei ele roubando dados, vendendo para concorrência, ou até para um grupo criminoso, por exemplo. E aí, tipo, eu tenho que reportar NPD, eu fico calado, como é que eu tenho, que tática eu posso ter, assim, de minimizar, pelo menos aí, achar que é muito difícil zerar, né? Tanto que tem esses golpes aí, que o cara consegue roubar o WhatsApp sem tu nem passar o MFA pro cara, por exemplo. O cara conseguir a tua conta, né? Aí chega para tu, o cara vai lá e transfere. Por isso que é importante você ter MFA em WhatsApp, né? Porque aí dificulta, mesmo o cara, o número o cara não consegue acessar porque não tem teu PIN ou teu digital, por exemplo. Isso. Como é que a gente faz nesses cantos? Quando a gente fala de processo, a gente tem um prazo para comunicação do incidente, né, a NPD. E assim, tem algumas diferenças lá, né? Quando a gente fala de comunicação de incidente, por exemplo, é você, quanto controlador dos dados, fazendo a comunicação para a NPD sobre aquele incidente que ocorreu na empresa. Em até 2 dias, com o que você tem em mãos. Né? Geralmente o pessoal gosta, não, vou esperar para pegar e fazer logo. São 2 dias, no caso, só, né? 2 dias. Achei que era mais, entendi. E 3 dias para quando é incidente com o titular, que você vai comunicar àquele titular. E assim, fica um pouco mais... A Siri já está ativando de novo aqui, velho. Para passar o dia falando perto do iPhone, fica ativando. Isso quando você está reportando como titular, tudo mais, aquele negócio todo. Mas você também pode fazer o papel de X9. Né? Você vai, por exemplo, no site, lá um e-commerce, fazer uma compra. O X não é X9 que está lá, pô. Denúncia, seria uma denúncia anônima, no caso. Exemplo, tá? Denúncia anônima. Tu trabalha na empresa e tu viu que o cara faz isso e tu quer denunciar a empresa, algo do tipo assim. Seria isso, caso?
Tu tá lá no e-commerce, sei lá, tu quer fazer algum pedido, comprar alguma coisa, mas tu começa a sentir falta de uma política de privacidade, e aí tu vai lá, procura a parte do DPO, ou um e-mail, ou um canal, um formulário, seja lá o que for, também Isso não tem. interno, tu fala, né? Não, no Entende? Não, site. No no site. site Quando mesmo, você pô. entra Ah, no. tá. Ah, Quando tá. você entra Você no, pode sei lá, denunciar qualquer empresa que tem, lojas entendeu? online, né? Vamos supor. Loja online lá, tá lá citado lá. Quando você, no cabeçalho, né? Você tem que ter política de cookie obrigatório, você tem que Uhum. ter o contato para DPO, para abuso, você tem que ter tudo isso daí. É isso que ele De tá. forma clara para Claríssima, clara. eu, Tá de Pô. como forma clara, isso cliente mesmo. ou o cara que quer fazer uma denúncia para Exatamente. ver os meios de... É. Hoje, né, Exato. algumas operadoras, né, têm um DLP muito forte. Você não consegue pegar teu contra-cheque e mandar por e-mail, porque ele pega ali o CPF que está no escrito e bloqueia. Tu já é chamado pela equipe de cyber já, e eles já, pô, cara, querem saber a justificativa, né? É o motivo que ele está tentando copiar, É, né? é, Ah, então E aí, então é uma das ferramentas que tem, né? sim. mas esse daí, Eric, é quando não te envolve, tá? Por exemplo, tu não se sentiu lesado por nada que aquela empresa realizou, mas você está vendo que ela está descumprindo, aí você pode fazer a denúncia. Tem lá a comunicação do incidente, quando você trata junto com o TPO e você está como controlador, vai lá e denuncia para a NPD. E tem quando você, sei lá, comprou na Renner, comprou na Marisa, comprou na Americanas, comprou em qualquer lugar. E aí o pessoal começou a utilizar seus dados pessoais de uma forma incorreta. É algo que começa a te incomodar. Você vai lá, faz uma comunicação, manda um e-mail, manda mensagem, ninguém te responde. Aí você pega aquele print, pega aquelas informações e vai lá no site da NPD, faz lá a petição do titular contra o controlador, acho que é contra o controlador, se não me engano, que aí é você, sentindo lesado por tratamento dos seus dados, vai lá e faz a denúncia. Mas a pessoa recebe, é nominal essa denúncia? Tipo, o cara que está recebendo a denúncia, ele sabe quem foi? Ou Sabe? Se for você se sentindo lesado, sim. Quando é uma denúncia de descumprimento, você pode até tentar fazer de forma anônima, mas quando é você que está sendo a vítima, digamos assim, aí você precisa identificar, né? se identificar. Entendi. Uma coisa também que eu tenho... Eu lembro que há muito tempo atrás, assim, tipo... Eu não sei se aí tem... Aqui tinha Contax, que era uma empresa de call center, só que eles tinham muito, assim... Eles tinham um braço muito forte com o Telecom. A Oi Ah, era oi, né? A Oi era, acho que o principal contrato, ou um dos principais contratos É, dessa equipe de call center. E eu estou levantando essa bola porque esses caras têm acesso diretamente à base de dados, né? Porque eles ligam para cliente, eles ligam para... toda a parte de suporte, vamos dizer assim, era terceirizada para essas empresas de telemarketing, assim, né? sim. E aí, assim, eu não sei se tu vai saber dizer, né, Tigre? Mas, tipo, que controles, assim, a gente pode ter se tu já te pegou alguma coisa, assim, em relação a essa galera fazendo caquinha, vamos dizer assim, Call center? sim, de, Já, tipo, pegar dado de cliente e... já. É porque, assim, quando a gente fala assim, de segurança, Não foi na Contax, não, cara. Mas já peguei, já. não, tipo assim, Duas situações. é assim, porque, tipo, quando a gente fala assim, de segurança, a gente só acha que é envolvendo a parte de tecnologia de forma geral, né? Tipo, sabe? Né? Só que, tipo, qualquer coisa que viola a informação, que viole lá pelo lado do CID, é a gente tem segurança. Então, tipo, seja o cara tendo acesso a um documento que não deveria ter, seja o cara compartilhando um documento que não deveria ter, né? Tipo, aí eu tô perguntando porque é a melhor dúvida que eu tenho, assim, porque eu acho que é pouco falado, deve acontecer muito, Uhum. mas é pouco divulgado, assim, deve ser resolvido só ali internamente. Não, então, tem dois casos aí, né? Vamos partir do princípio da espionagem comercial, né? Hum. A parte da espionagem industrial, comercial, ela é muito, muito grande. Porque você tem um cara que trabalhou num call center, quando ele entra, ele assina, né, a documentação toda, né, dizendo que ele não pode reter aquela informação para ele
e levar para outros, né? Você tem uma rivalidade muito grande entre as empresas, né? De venda de serviços telefônicos, principalmente. Eu recebia, tipo, quer fazer portabilidade, tipo, como se tu tem meu número, se eu nem Exatamente, entendeu? Tipo assim, É. tem a questão da compra dos bancos. Antigamente, você lembra que você comprava um pack para e-mail de contatos comerciais? Né? Sim, Hoje em dia existe essa transferência de dados, porque você vai ali, se cadastra, você autoriza a venda daqueles dados, o manuseio daqueles dados, e sim. você não esquece, né? Tipo, eu costumo brincar aqui com a minha esposa aqui em casa, que é tudo no CPF dela. Eu não consigo trocar uma calça, porque eu não tenho meu CPF cadastrado em lugar nenhum. Eu tirei, juro, não tenho. E dei sorte, um tempo atrás, uma farmácia teve um vazamento de dados, eu ainda brinquei com ela. Já pensou? E eu uso, né? Farmácia direta, é fralda, um monte de coisa. Né? Mas voltando à parte de telecom, cara, tem essa questão. O cara, ele trabalhou numa empresa que tem a questão do call center ativo e ele tem acesso àquilo ali. Como é que a gente pode evitar? Bloqueio das portas USB, entendeu? Uma configuração bem feita não vou dizer para você no antivírus, mas tem um EDR, tá? Hoje você tem outras soluções mais aprimoradas aí, mas minimamente você tem um bloqueio da porta USB. Putz, eu vou ter uma VPN, uma VPN também, né? uma VPN tonelada certinho, bota um split tunnel para ter acesso daquelas informações só daquele para aquilo ali. Eu não gosto de ter a opção do usuário logar ou não na VPN. Tá? É normal ter essa boa prática, mas se você for partir para alguns outros ramos, né, a VPN ela loga com autenticação e a inicialização da máquina, né? Ao você iniciar o Windows, você já loga logo em seguida na VPN automático, né? Por que isso? Porque você evita do usuário praticar algumas coisas que não sejam dentro da política da empresa. E muitas das vezes você só vai pegar a política de segurança se você realmente estiver logado numa VPN e vai puxar aquela política de um AD ou de algum lugar, né? Então é um bloqueio muito forte de portas USB, você ter uma boa configuração no seu EDR, né? Hoje a gente tem alguns EDRs aí, Trend, Falcon, Harmony Protection, que você tem uma solução de bloqueio de acesso a URL, verificação de URL. Tipo, cara, vou tentar entrar aqui nessa URL aqui, ele já faz a verificação antes, ele já bloqueia se você botar lá Google, então você tem como efetuar alguns bloqueios para evitar a transferência desses dados. Você tem um monitoramento legal com CIEM, com agente instalado na máquina, além do EDR, né? Vamos dar um exemplo aí. Vamos pegar um CIEM legal, um Spank, um Elastic. No Elastic você tem o Defend, que você pode habilitar e ele te diz a linha de comando que o cara tá executando ali, né? Então, isso em conjunto com uma configuração aprimorada, né, do EDR, você consegue saber o que ele está fazendo, como ele está fazendo, bloquear, né? Infelizmente, você ter a segregação de acordo com a função, né, é o melhor dos mundos. Nem sempre acontece, né? A gente quer que o que a empresa quer, na maioria das vezes, eu quero isso funcionando. Mais fácil. Então, tem uma questão de parceria, cara. Eu acho que falta um pouco, às vezes, hoje, né? Se você parar para pensar, tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei. Ninguém de segurança é benquisto na empresa. Não. Ninguém é benquisto na empresa. Não. Aí tem o cara que é o chato do rolê.
É, É o cara sempre que não passou. pode. É o cara que vem com o não. Então, tipo, É. mano, eu sou ex-militar, né? Então, tipo, tive um bom tempo aí na Marinha do Brasil aí, né? Então, imagina, hoje a barba tá menor, mas barbudo, batendo aqui, meio ogrinho, digamos assim, muitas das vezes. Dia a dia de trabalho normal, com um colega de trabalho, o cara tá fazendo janela contigo, irmão. Eu acho que se o cara ele faz uma janela com você de 12 horas durante a noite, ele tá passando mais tempo com você do que a sua família, irmão. Então, tu vai chegar, pô, irmão, entendeu? Tu vai ter essa intimidade mais com a pessoa. Então, nem sempre, né, eu tive um feedback positivo de cara. As pessoas olhavam e falavam, não, cara, o cara que tem a questão da ditadura de segurança para a segurança em si, né? Então, tipo, falta em muitas empresas, né, um time, uma parceria com um time de desenvolvimento, né? Oi, Essa Thaís. parte chega lá botar a mão. Chegou e botar a mão. Chega lá, levantou a mão. Tipo, eu levantei a mão, não tinha nem chegado nessa parte ainda, mas eu agradeço por ter dito isso, porque é uma das nossas lutas quem trabalha com AppSec sabe como é a necessidade de ter essa união com o pessoal de desenvolvimento, para que a gente possa trazer segurança desde o início do ciclo da produção. Nem sempre é fácil, mas a gente segue tentando não infartar ao longo do caminho. Mas isso Mas se você não tem um órgão faltando, não teve um AVC, não toma remédio controlado, você não pode ser de segurança. Tem que ter alguma coisa desse tipo aí, entendeu? Para ser de segurança, eu acho que é um pré-requisito. Eu não tive ainda não, mas eu espero não ter. Espero não ter. Mas a minha pergunta, ela foge um pouco desse ponto aí. A minha pergunta, ela fica no seguinte: como a empresa de telecom, você falou, hoje nós temos outros tipos de instalações na questão de telecom, né? Nós temos aquelas que estão mais atrasadas e aquelas que estão mais avançadas. Sim. E mesmo sendo uma infraestrutura crítica, como lidar com incidentes de segurança com essas diferentes vertentes e construções, digamos assim, de cada particularidade da empresa de telecom, seja ela da mais inovativa, que tem as melhores instalações, desde aquela que está mais retrógrada lá. Tá, então, te respondendo aí, cara, é o princípio básico para todas. É o meu ponto de vista em relação ao incidente de segurança. Ela tem que ter os pilares bem estabelecidos, ter independente ela é antiga. Tá, ela é antiga, ela tem que ter uma política de segurança, um plano de ação, um plano de continuidade de negócio, ela tem que ter uma contingência em cima, não é porque ela tá antiga que ela não tá, ela tá isenta das leis e normas que a gente tem hoje, né? Então, tipo assim, eu entendo que você tem que entender o negócio, né? Tendo o negócio bem estruturado, o entendimento do negócio, você vai conseguir dar suporte ao incidente. Você entrou num lugar e entrei na empresa hoje. Vou dar um exemplo. Entrei na empresa hoje, dei de cara com uma estrutura antiga pra caramba. O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ver, primeiro, a parte de políticas e processos, e aí eu vou ver se está adequado direitinho, vou ver se tem uma PSI, vou ver se tem uma PCN, se o BIA, se o ambiente está hardenizado, se o hardener está direitinho, eu vou ver se a estrutura tá legal, eu vou ver se eu consigo adequar um SysV8, um NIST, algo aquilo ali para poder estruturar. Ele está antigo, eu não tenho acesso a grandes tecnologias, eu uso um VoIP, então eu vou me adequar àquilo ali para que eu tenha tudo aquilo ali certinho, entendeu? Então eu tenho que ter uma série de coisas para a empresa funcionar normalmente. A questão da empresa ser de telecom não diferencia ela, no geral, digamos assim, de outras empresas em relação a esse aspecto, né? Eu acho que é Dela pior, ser né? antiga, exatamente. A diferença tá na continuidade do negócio.
E a resposta do incidente é muito mais crítico porque você não pode ter serviços essenciais interrompidos. Você não pode interromper serviços da polícia, você não pode interromper serviços do bombeiro, de hospitais. Então, tipo, essa é a criticidade da telecom, né, no geral. Você tem que ter um plano de contingência muito bem estruturado. Seja ela antiga, seja ela nova, né? Não, Seja qual for, você pode usar um VoIP. Mano, eu tô usando um VoIP, deu ruim no meu VoIP. O que eu vou fazer? Via rádio. Vou ter uma outra coisa. Entendeu? Vou fazer de um outro jeito. Pô, eu tô usando aqui uma operadora X. Eu vou ter 2 outras operadoras. Entendeu? Eu acho que essa que é a questão. Também tem a questão do disaster recovery também, né? Vamos pegar aqui o exemplo que aconteceu, acho que faz um mês e pouquinho, lá na Europa, por exemplo. Portugal e Espanha ficou sem energia. Uhum. Você tem um tipo de serviço que você precisa ter, nem que seja um planejamento de manter ali. Então, o DR está dentro do PCN, né, cara? Então, mas assim, tá dentro do PCN. Mas é um tipo de incidente que a gente não leva tanto assim. A gente, não. Cara, quer ver um exemplo que eu acho que você vai achar legal também? Não sei quem daqui da sala está no Rio, se vocês vão saber. Aqui no Rio, há muitos anos atrás, né, tinha um prédio perto do Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro. Vocês podem pesquisar aí. Esse prédio, ele desabou. Ele desabou. E nele tinha um quadro de transmissão de algumas operadoras no centro do Rio. Ele ficava ali perto do Largo da Carioca, aqui no centro do Rio. Né? Então, tipo, teve que se fazer toda a questão da troca daquela rede que passava ali para outra. Empresas que eram alocadas ali tinha 2 call centers lá, tiveram que fazer essa questão do serviço. Né? Aí, cara, você tem a questão da empresa de grande porte, que é uma operadora, que a gente pode citar TIM, Claro, Vivo, Oi, igual aquelas pessoas do chip que ficam gritando no terminal, né? E temos os outros serviços baixos que sustentam a operadora e são sustentados por elas. Porque se hoje você tem um serviço como o Ed falou aí, loja online, qualquer outro serviço, você tem a questão de ter um link dedicado vindo da operadora, e você tem que ter uma redundância para aquele serviço ser sustentado, que aí você vai ter que ver se você vai botar uma VPN, né? Então você vai botar o quê? Eu prefiro botar um IPsec. E aí você bota um IPsec bem direitinho, que caiu uma, sobre a outra, você faz um DR no meio ali, deixa 24 horas funcionando. Tem DR de 72, né? Tem gente que deixa aí minimamente 24 horas, né, para funcionar, garantir que aqueles serviços estão funcionando, né? E aí você volta e deixa tudo funcionando normalmente, né? No telecom, isso é questão de ponto de vista e análise, né, do tipo de negócio e criticidade, né? Eu acho que a melhor prática para se praticar um EDR é a cada 6 meses no ambiente de telecom. Né? E o pessoal no ambiente de telecom de cyber costuma fazer pentests nos parceiros e internos periódicos, de 2 em 2 semanas, assim, né? Tem esse pentest aí do nada, digamos assim, né? Mas tem, né? É normal você ser parceiro de um operador e receber um e-mail da operadora, né? Pedindo um ajuste, né? Aí a Thaís falou a questão do APSEC, né? O desenvolvimento seguro, cara, eu acho que é um grande calo hoje em dia, né, para as empresas de telecom e para empresas de financeiro também, né? Então, acho que a parte de aplicação segura é um grande calo aí para todo mundo. Fala de banco, né? Também. Cristiano, pode falar. Deixa eu jogar uma pimentinha aqui na conversa. Bora, é bom, pô. Aí você fala assim, não, vamos proteger os ativos,
vamos proteger, fazer definição da RPO, RTO, e aí você chega para o gestor, cara, bora proteger teus ativos, quais são os teus principais ativos? Cara, E o cara não tem ativo. Não sei tem. não, velho. Já escutei. Não tem inventário. Principalmente quando você compra, né? O cara não tem inventário, cara. Se tu plugar. O cara não tem inventário, Eric. Não tem. Não, assim, por que não tem? Por quê? Porque muitas vezes o cara compra uma outra empresa, então o cara compra todo o parque, toda a estrutura física daquela empresa, os funcionários. Aí aquela empresa deveria ter um inventário. Então, mas não tem. Principalmente empresas que. Quando eu vou adquirir. Não tem. Não tem, pô. Quando eu vou adquirir uma empresa ou quando eu fecho um contrato com uma empresa, as boas práticas diz, né, Sim, inclusive, que você deve auditar seus parceiros. Né? Então, tipo, você deve ser auditado e deve auditar. Mas é essa parada que o Ed falou, cara, não tem inventário de ativo. É muito cara, eu vou te falar, é muito difícil você achar hoje uma empresa, seja de qual for o ramo, que tem um inventário de ativo correto, seja ela pública ou privada. Ela não vai ter um inventário de ativo. Não, isso sempre aí vai surgir. Porque tem um ponto, cara, que tipo assim, vou dar um exemplo. Nós três aqui, cada um é de uma diretoria. Né? Aí vamos usar a Thaís aí de exemplo aí. Ela é responsável de segurança. Eu tenho meu budget, você tem teu budget, e o Ed tem o budget dele. Para eu pedir uma aplicação, uma configuração, eu tenho que passar pela Thaís, passar a seguir todo o fluxo, né? Mas para que? Se eu tenho meu budget, eu posso terceirizar com uma empresa? E aí, cara, vem os furos. E aí vem os furos, porque, pô, já tive esse conhecimento, né? Da terceirização de um acesso de uma segunda via, de uma operadora, né? Ela terceirizou, ela cortou esse fluxo aí todo e terceirizou o serviço. A empresa fez, mas ela não seguiu a parte de desenvolvimento seguro. Entendeu? Aí aconteceu o quê? O vazamento, né? E aí entra na questão de, pô, aonde foi o vazamento? Tu pede pro cara, pô, beleza, mano, vamos ver quais são os ativos que você tem pra gente poder fazer um levantamento legal, poder aplicar aí o hardening, né, na operadora. Cara, pô, cara, não, eu tenho uma VM e tem isso aqui, ó. A outra, aí você pergunta, pô, mas é só isso que o sistema... Não, isso aqui é só da minha área. Tem outra área. Aí, cara, tu tem que falar com uns 5, mano. Diretores diferentes. Né? Cara, não, mano. Tu tem dentro de uma operadora 6 equipes de segurança que conversa com uma equipe geralzona de cyber, entendeu? E aí sim, mas essas equipes elas podem terceirizar, esses núcleos, né, digamos assim, podem terceirizar serviços. Né? Você pode começar numa área, uma implementação e indo para outra. Né? E a questão do ativo, cara, Ed, vou te falar que tu pegou num calo que é muito complicado. O cara não sabe o que ele tem, ele não sabe o que proteger, ele não sabe de onde veio, ele, tipo, é igual o Globo Repórter. Né? Não tem como. Não tem, cara, é igual o Globo Repórter. E aí, cara, eu vou te falar que geralmente eu uso logo o Firewall e o CIEM para poder pegar o que tá batendo ali e vou tentando ver, né? O que tá batendo no Firewall e aí gera aquela montoeira de logs. E aí eu vou usar a frase de um amigo meu, né, que contra logs não há argumentos, né? E aí a gente cai para dentro da... Esse cara é inteligente. Esse cara é inteligente demais, pô. Rapaz, pela essa reação de Eric, eu já desconfio de quem seja. Deixa eu só pegar o gancho aqui de vocês e pegar o gancho aqui do Cristiano, antes do Fabrício, que o Fabrício tinha levantado a mão. A questão tipo, de desenvolvimento seguro é um calo, eu vou dizer, aonde você for. Porque é uma coisa assim, tipo, você tem que ter uma cultura muito forte, né? Desenvolvimento seguro, o cara já vê como se a gente fosse fazer um pentest e fosse derrubar o trabalho dele. Então, tipo, não é assim. A gente quer implementar que você entenda que botar certas coisas de segurança, ela vai mitigar possíveis violações lá na frente. Principalmente vai melhorar o trabalho do cara, né? Então, tipo, a gente tem sempre que trabalhar nisso. Eu sou da visão que se uma empresa ela não tiver uma cultura muito forte e trabalhada constantemente de botar na cabeça do desenvolvedor
que ele precisa aprender um pouco de desenvolvimento seguro, vai ser um calo sempre. Olha, Porque Thaís, eu vou te falar uma experiência com essa questão aí que você está falando, né? Eu trabalhei 3 anos numa empresa de telecom e varejo. Então você junta 2 tipos de negócio que o cara só quer resultado, né? Ele não quer, tem essa questão ainda, né? Então você tem uma opção aí de ter todo esse trabalho de adequação a desenvolvimento seguro, e isso daí vem da gestão. A gestão, ela tem que ter essa cultura para poder disseminar para as outras áreas, né? Hoje, se você vai fazer uma palestra, um workshop, um treinamento para a galera de desenvolvimento, ele já vem com as dores. É o que a maioria da galera de segurança faz. Verdade. É o que tem. E assim como na área de segurança, de dados, de desenvolvimento, qualquer área, né, a gente tem pessoas que elas ainda, né, teve o buraco da pandemia que causou um boom de seniors e a pessoa não teve aquele não passou pela porrada que a gente passou, digamos assim, né? Então tem essa questão. Tem a questão da política fantasma, né? Você só sente quando ela bate em você. E aí você tem a questão de você pegar Ed que eu diga, né, Ed? Ed é o cara que faz as É o GRC, né, Ed? É o cara que faz que ninguém lê, pô. Pô. Olha a camisa, pô. Eu sou meio cego. Mas as políticas só falta saber quem leu. Isso aí, pô. Abre para Fabrício falar. Desculpa, Cristiano. Nada. Fala aí, Fabrício. Deixa eu botar. Aí ele precisa aceitar. Deixa eu botar aqui. Fabrício também levantou. Pronto, ativei o microfone. Demorou um pouquinho aqui. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Seguinte, eu queria perguntar para você sobre a questão do pentest, ô Cristiano. Obrigado aí pela palestra. E sobre de onde que vem esse pentest sem aviso, né, que você falou? Achei interessante isso. Da Telecom mesmo ou do parceiro? Da própria Telecom. Ah, tá. O parceiro ele deve fazer isso causado por terceiro, isso é uma boa prática. O que acontece, cara? Eu não posso me auto-auditar. É como eu lhe falei, a parte de ser bem claro, a parte técnica e a parte do papel, elas têm que dar a mão. Se você pegar nós 3 aqui, tem que fazer uma ciranda dentro da empresa e ficar gritando com todo mundo, tá ligado? Mas você não pode se auto-auditar. Então, eu tenho que seguir a norma que o Ed escreveu, eu tenho que me preparar tecnicamente para o cara, como o Eric, vir responder o incidente caso ele ocorra. E se esse incidente ocorrer, eu tenho que seguir o passo a passo da resposta ao incidente que o Ed escreveu. Entendeu? Então, tipo assim, o pentest, ele é necessário para que eu ache as minhas brechas e as brechas do meu parceiro. Quando você assina e fecha uma parceria entre 2 empresas, seja ela qual for, você tem um contrato chamado NDA, né? Nesse contrato você deve, né, conter uma cláusula que permita você ser auditado, né? E aí tem sigilo, entre outras coisas, né? No caso da Telecom, quando você fecha essa parceria e você assina esse contrato, o jurídico automaticamente te manda esse NDA para você, porque você fica com um link dedicado para você. Aí tem 2 vertentes. Você tem o link dedicado e tem que solicitar a dupla abordagem via VPN. Tá? Porque quando você fecha uma comunicação com qualquer operadora, ela tem um NAT do NAT, ela tem um SNAT por trás da borda dela ali. Por mais que você receba aquele IP interno ali, não é o IP interno real dela. Entendeu? Então, um pentest em cima das aplicações e da infraestrutura é totalmente necessário. Vou te dar um exemplo.
Tu entra num site de uma operadora, tem um carrinho. Aquilo ali não é a equipe da operadora que faz. Você tem N empresas ali, se você der um F12, você vai ver que você tem N empresas ali que efetuam esse tipo de serviço. Assim como o call center, né? E a maioria das vezes elas têm o site e o call center para te fornecer o serviço, né? Então, qual é a forma da operadora garantir que aquilo ali está seguro? Porque quando você abre, tá escrito Vivo, Claro, TIM, Oi, tá escrito aquilo ali. A logo da operadora, né? Mas é administrado por terceiros. Então, a forma dela fazer isso é efetuando pen test, né? Esses DNS e essas URLs, elas são encaminhadas para a operadora e a operadora tem um conhecimento, fora a parte de Trade Intel que tem que ser bem feita, né? E cada vez que se abre um site desse, assim, aleatório, né? Eles tentam tirar do ar, mas tem é um outro tipo de trabalho. A operadora... Pode terminar, Cristian. Então... Nada, irmão. A operadora, ela tem esse costume. Algumas são de 2 em 2 semanas, umas são de 1 semana. Elas efetuam testes de SQL injection, entre outros, né? É difícil, mas ocorre bastante, né? O cara, ele pega uma biblioteca, ele pega um template pronto para subir o e-commerce, para subir aquilo ali na correria, aí ele não passa no Nessus, não tem essa parte que a gente estava falando, né, da parceria, do desenvolvimento com a área de segurança, e isso causa um baque muito grande, né? A parte do desenvolvimento seguro, cara, e a parte de cultura de segurança é muito grande, é um calo, no meu ponto de vista, né? Porque a maior vulnerabilidade de tudo que a gente está falando aqui é o ser humano, né? É quem está ali por trás ali, né? É o cara que pensa no negócio, é o cara que não quer adequar, né? Como já dizia o velho deitado, né? Você não pode ter a raposa tomando conta do galinheiro. Então, se eu presto um serviço, o Ed me audita, o Eric audita o Ed e eu audito o Eric. Tem um ponto aqui importante que tu levantou essa bola, Cris, que é o seguinte: você como cliente, isso, Fabrício, isso aí é vou dar aqui uma dica. Você como cliente, você pode exigir que a empresa que te fornece serviço, seja ela telecom, de cyber, que seja, ela lhe apresente o grau de maturidade do ambiente. O que é esse grau de maturidade do ambiente? Feito que pontuou. Teve pentest? Faz quanto tempo? Faz 6 meses, 1 mês, 1 ano. Tu tem gestão de vulnerabilidade? Tu não tem? Você, como cliente, quando você, feito o que a gente falou, quando você faz o NDA, você pode pedir, né, esse nível de maturidade do ambiente lá do teu fornecedor. Você quer falar supply chain, mas é fornecedor. Por quê? Existem muitos incidentes de segurança que eles são vindo de cadeia de suprimento, de fornecedores parceiros. Isso, exatamente isso. Quando a gente fala de telecom, a gente está falando de várias empresas que têm acesso ao bem da telecom. Seja ela uma empresa que vai fazer aplicação do app ou interna, seja ela uma empresa que vai auditar a empresa, seja ela uma equipe de cyber que monitora o ambiente. É muito difícil uma empresa de telecom ter todos os âmbitos. E também nem é tão recomendado. Tu escreveu, mas tu não consegue ver esse texto. Só finalizando aqui, pessoal. Desculpa, não, desculpa, Fabrício, eu só ia dizer para não darem spoilers sobre a live de Ed. Que ele vai fazer a live, ela foi falar com o pai, ele falou para todo mundo. Já falou, não dá spoiler, não. Então o que acontece? Não pode falar da live do Ed. O que acontece? Você pode requerer da seu fornecedor, né, no caso, esses pontos, né? Tipo, beleza, qual é o grau de vocês? Claro que isso exige que você também tenha
Eu tô dizendo aqui, pessoal, para eles que quiser levantar a mão e perguntar. Tá, pessoal? Quem quiser perguntar, levanta a mão e pergunta. Oi, Fabrício. Ô, Eric, desculpa te interromper. Que a minha curiosidade era realmente sobre a questão contratual mesmo, que o Cristiano abordou, Sim. né? Então, isso não podia ser só unilateral, uma coisa, é uma coisa acordada previamente. Tem que ser acordado. É verdade. Até, Tá bom, obrigado. Nada, cara, que isso. Eu queria fazer um comentário. Meu nome é Jean, né? Eu fui convidado por um amigo meu chamado Lucas para participar dessa live. Eu sou Boa noite, PCD, Jean. eu trabalhei como SOC 2 meses numa empresa e eu realmente senti uma necessidade de vir aqui falar com vocês e contar um pouco do que aconteceu, porque eu, como PCD, primeira experiência no mercado de segurança, eu percebi também que há muita... Você pode ter um playbook, você pode ter todo um esquema, um planejamento, só que se isso não for bem encaixado, em Já momentos era. críticos, já era. Eu Já tinha, por exemplo, um caso de um cliente nosso, que a gente tinha um funil de dados ali, que toda hora, umas 10h30, ele apitava. Sim, apitava, mas assim, toda hora. E eu tenho um problema de ansiedade muito grande. Então, sempre que apitava, eu falava, meu Deus, apitou, pelo amor de Deus, alguém arruma esse playbook. Porque quando não está bem encaixado numa regra e não tem uma comunicação muito boa, isso acaba causando um certo ruído, entendeu? E um ruído numa Sim. equipe de segurança, sendo até de uma equipe de telecom, que é uma empresa gigantesca, você imagina Sim. o nível que dá para escalar uma vulnerabilidade dessa, né? Então, eu fiquei impressionado com o que você falou dessa questão do telecom, porque é exatamente isso. Mas essa é uma realidade do dia a dia. Olha, ô Jean, vou te contar um cenário que nosso dia a dia é criar playbook, né, para poder a galera, digamos assim, né, ter um conhecimento, né. O pilar principal, no meu ponto de vista, da segurança é passagem de conhecimento, né, é a cultura, né. É você fazer o cara entender aquilo ali. E levando para a sua realidade, que é um analista de SOC, você bateu no CIEM ali o alerta. Você tem que entender como aquele alerta funciona. A lógica por trás daquele alerta ali, entendeu? Vamos botar uma palavra bonita, a engenharia do alerta. Você tem que entender aquilo ali. Pô, aquele alerta ali é porque deu 2.000 hits e gerou um alerta. Né? Na Telecom... No meu caso, só para comentar, que tem essa questão toda de entendimento, quando Sim. eu entrei tipo que nem um BOP, mano, você não tá entendendo. Eu tô estudando na DSEC e tipo, a parte de pentest ofensivo, eu entrei, eu falei, maluco, isso você quer ver uma coisa loucura. Quer ver uma parada que muita galera não se atenta? O CIEM, ele tem que efetuar testes para ver se aquele alerta ali, que aí é a parte de um pentest, né, digamos assim, ela é positiva. Aí eu vou responder até aprofundando um pouco a tua e a que o Fabrício falou antes. Por que a empresa ela tem que fechar essa questão do pentest? Porque eu tenho que testar se meu CIEM está alertando tudo, porque eu tenho que testar a minha aplicação, porque eu tenho que ver se meu desenvolvedor está tomando café demais ao invés de botar um ponto e vírgula e não está jogando o banco direto no front. E é difícil? Pô, não se faz? Faz, que eu já vi. Eu já recebi de um parceiro, digamos assim, Cris, achei aqui esse possível SQL injection aqui, pá. Aí tava lá, mapa SQL, né, tal, e tudo do SQL injection ali para poder mandar pro dev. Aí eu mandei pro coordenador da squad e o cara me perguntou o que era um mapa SQL. Aí eu parei, olhei pra cara dele, levei uns 2 minutos assimilando a pergunta dele, sabe, Jean? E demorei para entender. Aí eu, porra, eu me perguntei, o que é um mapa SQL, mano? Aí depois que eu me liguei, eu falei, caralho, não, mano, isso é o programa que os caras usaram lá para poder, digamos isso, né? Eu falei desse jeito, assim. Pô, a forma que os caras... É o SQL Map, cara. O cara falando comigo, eu falei, demorei meia hora, entendeu? E aí, cara, você tem a questão da movimentação, você tem a questão de alguns alertas que devem ocorrer, né? Para que você venha a testá-los mesmo, a efetividade dele. A questão do pentest, você falou que é coisa de outro mundo.
Quer ver um pentest que muita empresa não faz? Físico. O físico. Muita empresa não faz. Em ambiente de telecom, vou usar a palavra de uma amiga minha, Joyce, que acontece muito. Ninguém quer derrubar nada. Né? Aí o humano não é o elo mais fraco. O elo mais fraco é o trabalho que tem que estar feito, entendeu? Então é basicamente isso, né? Que acontece no meio da telecom. E o playbook, cara, ele tem que ser rodado. E qual é a forma de tu rodar isso? É com pentest, gerando alerta, é fazendo o EDR, é fazendo o DR, o Disaster Recovery que o Eric falou, é testando as políticas do Ed ali no dia a dia ali, né? Para não virar fantasma, né? Só bate, só sente quando bate, né? Porque é o que acontece, cara. Já você falou a questão do bot. Você já ouviu a frase do só a dor gera compreensão, não já? É famosa. Já. Então, isso é real, brother. Muita empresa só sente quando dói no bolso. Né? Hoje, você tem pouquíssimas aplicações da lei de LGPD, né, no país ainda. Né? Então, quando você tem essa questão no ambiente de telecom, é muito pesado. Tem que estar muito bem documentado. Então, é muito crítico. Então, a questão do playbook, do cara do N1 no SOC, que é a nossa linha de frente, né, existe um grupamento nas Forças Armadas chamado RECON, que é grupamento de reconhecimento em combate. Né, o cara que vai na linha de frente lá para ver o que está acontecendo e diz aqui o que tem lá. Estabelece comunicação. Vocês, no meu ponto de vista, eu costumo comparar, né, com isso. Porque vocês estão ali, cara, recebendo aquela quantidade de log absurda. Não, e é impressionante porque É assim, grande. tem Uma telecom, ferramenta. cara, vou te falar que da telecom, 1K não é nada de log, tá ligado? De alerta batendo, não é nada. E tem uma outra questão também que eu percebi muito, é que às vezes quando a gente está muito acelerado, e, tipo, já sabe as coisas de cabeça, já sabe os procedimentos, muitas vezes a gente esquece que tem uma galera que não vai entender exatamente o que você escreveu numa alerta de chamado. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, um colaborador meu, que ele não analisava os logs quando era IP malicioso, ele analisava, colocava logs analisados, só que ele não passava a lista de IP, o ID do chamado, que aquele IP tinha sido reportado anterior, e ele só passava para o N3 se ele via que tinha um IP malicioso, e desse IP malicioso ele passava para o N3 para efetuar o bloqueio. Então, realmente, eu tive essa dificuldade, porque foi meu primeiro trabalho como SOC, Sim. primeiro trabalho como segurança, e assim, o mercado para pessoas como eu, as pessoas falam, é PCD já, para você é mais Qual é a fácil. sua diversidade? Desculpa a pergunta. Eu não ando, né? Eu tenho paralisia cerebral. Tranquilo. Eu também tenho uma diversidade. Eu tive um AVC transitório e quando dá alguns picos, né, eu gaguejo, eu demoro um pouquinho, tá? Quem trabalha tem isso quando eu não estouro. Então, mas eu também tenho uma eu também, diversidade. eu também, tô tentando dar um tempo, porque a pessoa que trabalhava comigo, que eu entrei na empresa, ele quis me mostrar como é que era a porrada de verdade. Só que eu falei, cara, eu tô com 23, 24 anos, eu sou um moleque ainda, sabe? Eu tive um AVC com 30. E, eu cheguei a ponto de ficar que nem um zumbi. Eu tenho muito essa questão de, ficar com o pé inchado. A minha mãe falou, Jean, você não vai conseguir, cara. Por questão da sua saúde, você não... Olha, cara, eu vou te dar um conselho, seria? Não sei, porque conselho se fosse antes não dava, né? A gente vende. Eu escrevia de trás para frente. Então, era porque isso. Sabe quando você escreve De Lexo? Correto, brother. Só que de trás para frente. Quando bate um pico muito grande, eu escrevo de trás para frente. Poucas pessoas decifram o Yoda, né, na hora. Mas, digamos assim, Jean, independente da sua diversidade,
independente da sua dificuldade, não desista se você gosta. Uhum. Tem algo que eu costumo eu me gabo mesmo, a palavra é essa. Algo que eu me gabo para todos os meus conhecidos, para todo mundo que me conhece. Eu hoje, trabalhar para mim é igual jogar videogame. Entendeu? Eu trabalho com algo que eu gosto. Eu procuro entender um pouco de tudo. Então, mesmo tendo dificuldade, irmão, se é o que você gosta, se adapte e vá para dentro. Nada pode te impedir. Trata como se fosse um incidente desse de telecom. Não, Cria um porque plano de continuidade de negócio, cria um plano de contingência. e você estava falando também dessa questão do acesso, Uhum. né? Que as pessoas às vezes têm essa questão, porque vazou dado de fulano, de ciclano, de Beltrano. Eu falei, gente, isso aí já foi arquitetado pelo cara que fez o hack há meses atrás. Sim. Ele conversou com o cara, pegou a assinatura, sabe exatamente o aplicativo que o cara usa para fazer vídeo chamado, e eu fico impressionado que quando cai isso aí, a galera não presta atenção que precisa ter um cuidado maior, precisa ter uma atenção maior, porque eu, por exemplo, já tive uma situação Sim. de um cara da empresa receber site de phishing de uma empresa de brinquedo e tipo, normal. tá igualzinho, sabe? E eu falar, Normal. cara, como assim, né? Ter essa quantidade de informação. Quando eu entrei no SOC, eu percebi que o buraco era mais embaixo. Eu falei, Muito. é muito louco. Empresas de telecom de grande porte, né? Vamos falar de operadoras, costumam fazer, não chega a ser um pen test, mas ser um assessment, né? Em VIPs, tá? O que são VIPs? CEOs, CTOs, pessoas com grandes posições e permissões. Hoje em dia, o LinkedIn ele é muito bom para a gente procurar trabalho, fornecer informação, informação que eu digo conhecimento, né? Transmitir conhecimento. Eu tenho alguns artigos publicados, utilizo o LinkedIn para isso, né? Procuro aumentar a minha gama, mas ele também é uma grande fonte de informação sobre o que você trabalha. Então eu consigo saber hoje se o Jean Litran, onde ele trabalha, qual é o cargo dele, de acordo com o cargo dele, quais são as possíveis permissões que ele tem, se a empresa que ele trabalha, ela está com a IPO aberto, qual seria o impacto. De acordo com o cargo do Jean, eu vou poder mandar um e-mail para a estagiária solicitando a troca de senha dela e eu crio um phishing, né? E por aí vai. E aí desse phishing eu pego um ransomware, do ransomware, movimentação lateral, e aí você tem um impacto gigante que dentro de uma operadora de telecom ele tem que ser sanado, para ontem. Então, gostou do estalo, né? Para ontem. Os firewalls, eles têm que estar em HA, obrigatoriamente estão em HA, você tem mais de um firewall, você tem contingência de roteador, você tem contingência de central telefônica, como eu falei da Huawei, você tem Nokia, tem outras ali. Então é 24/7 o tempo inteiro. E o SOC, cara, é a linha de frente, né? Sem o monitoramento, a gente não vai saber se houve um incidente, como houve um incidente, né? E por aí vai. Eu queria agradecer vocês por estarem falando comigo, porque me fez enxergar muita coisa, né? Que eu não estava enxergando. Porque eu realmente, eu confesso que eu estava meio em dúvida, assim, né? Com relação a seguir a profissão, porque eu sou uma pessoa que tem um impacto eu faço parte de uma comunidade de cibersegurança no Discord, chama Alquimia. Não sei se vocês Então, eu vou conhecem. falar. Eu sou um dos administradores de lá e, tipo, eu vejo quanta gente gostaria de entrar nesse meio e eu vejo que o SOC, que a galera sempre me pergunta assim, pô, Mish, que eles me chamam de Mish, né? Pô, Mish, mas como é que você vai fazer para entrar numa vaga de segurança sem ter uma certificação de peso? Eu falo, cara, o que você conseguir de entry-level para você trabalhar com SOC, para você já ter aquele contato com o ambiente, saber como é que funciona o CIEM, saber como é que funciona para você criar uma regra, como funciona o firewall, cara,
Vocês já têm uma boa base. Deixa eu dar meu resultado de contribuição aqui, pegar um gancho aqui importante. Certificação, ela é um combo. É isso aí. Eu ia falar exatamente isso aí. Não adianta você ter certificação se você não aplica. Exemplo, você pode ter, sei lá, a OSCP. Se você não faz pentest, você vai esquecer. Não adianta. Claro que certificação, eu tenho certificação, todo mundo tem certificação, o Cris tem, a Thaís tem, a Ed tem. Certificação, ela é uma validação que ela abre muitas portas, isso é inegável, mas ela é um combo, né? O que é esse combo? Mais importante do que você ter a certificação, é você ter conhecimento. Como é que... Aí uma pergunta muito a mim. Pô, Eric, não trabalho na área, isso aqui é uma dica para até quem está querendo, quem está assistindo, quem vai assistir depois. Pô, Eric quer trabalhar na área, não tem experiência. Como é que eu faço para ter experiência se eu não trabalho na área? Para você ter experiência, não necessariamente você precisa trabalhar na área. Como assim? Eu pego aqui um exemplo. Você está fazendo a DSEC, beleza? E eu também, eu tenho, inclusive, preciso terminar a minha DSEC para terminar a CPT. Eu também tenho curso da DSEC. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, eu posso trabalhar com programas de bug bounty, eu posso fazer um script de pentest, seja que for, qualquer tipo de ataque. Eu posso fazer várias vieses. Isso vai me dar bagagem, experiência. Por quê? Quando eu vou fazer um projeto, seja ele de um software, seja ele de uma aplicação que eu preciso mexer, seja ele mexer com SOC, o que seja, vai me dar bagagem. Eu vou bater a cabeça, eu não vou saber resolver. E eu sou o cara que, eu digo de todo mundo aqui, todo mundo mais sabe, eu sou o cara que eu odeio o ChatGPT. Tipo, eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque as pessoas terminam substituindo a lógica pela ferramenta porque é mais fácil ir lá e perguntar, e vir parar e pensar. Uma coisa é você usar a ferramenta de IA para complementar o que você sabe e complementar uma dúvida, um ponto específico. Outra coisa é você parar de pensar para usar a ferramenta. Esse é um ponto que é uma opinião minha, tá? E não sou o dono da verdade, só para deixar bem claro aqui. Também não critico quem usa, tá? Mas eu não curto. Coisas pontuais, tipo, estou com uma dúvida de uma vulnerabilidade, estou com uma dúvida, quero melhorar um texto, sabe? Coisas assim pontuais, eu acho ela super válida. Como o Google eu sou o cara que eu sou mais, vou lá no Google e pesquiso mesmo. Eu sou a modo antigo. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar em carreira, inclusive a gente tem um webinar só de carreira, lá na nossa página no YouTube, lá da Exped Academy. Tem uma live lá que a gente trouxe uma especialista de RH, que ela fala sobre isso. Como você, que é o cara que é iniciante, entre aspas, por exemplo, eu trabalho com TI vai fazer 15 anos. Fiz também nessa leva aí, né? Há mais de 10 anos eu trabalho com TI. Eu fui para Cyber faz 5. Eu já trabalho com TI há 15. Então, antes de ir para Cyber, eu tinha 10 anos de bagagem de TI. E aí, caiu de eu me ligar para a Telecom. Minha primeira área que eu fui para trabalhar com Cyber foi Telecom. E eu achava que sabia redes, até trabalhar com Telecom. Quando você chega em Telecom, os caras só falam de camada OSI. Os caras não falam. Parada, é só protocolo. Na camada 3, na camada 2. É assim que a comunicação é. Outra vibe. Se você não sabe redes. Você não trabalha em telecom. Não, qualquer área. Eu digo todo mundo, velho. Qualquer área de TI. Você tem que entender rede, porque você não tem sustentação, né, cara? Exato. Você não tem sustentação. Eu faço parte de um grupo fechado também, e me perguntaram lá, o cara era dev e queria ir para a área de sec, né? E aí, cara, foi o que eu falei, cara, você entende de infraestrutura? Ele não. Eu falei, então tem que estudar. Ele, pô, não gosto. Eu falei, pô, cara. Então tá na área errada. Então, né, eu costumo brincar aí no dia a dia, né, que pouca gente sabe quanto de perda de dados tem a cada 6 metros de um cabo. E isso é uma vulnerabilidade, cara. Isso é uma vulnerabilidade. É algo que você tem que entender.
Você tem que entender em como que sua aplicação funciona, você tem que entender como ela é sustentada, né? Porque é fácil você falar que o bug está na aplicação, mas é a sustentação. Teve um aluno aqui, teve um telespectador, Cristiano, que ele falou isso num grupo que eu joguei aqui a live, um grupo de RC. Sim. Vou ver se ele está aqui. Tá, não. É porque ele falou que o chat estava desativado, parece. Mas ele falou justamente isso, essa perda de dados, né, conforme vai ter na latência lá do cabo de conexão da internet, e também como que a gente pode amarrar isso nos contratos com fornecedores. Ele colocou assim, ó, a resposta a incidente sem estar alinhado com contratos estabelecidos ou a estratégia multi-fornecedores com o uso de SD-WAN é pedir para ficar na mão com algumas empresas. Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse daqui, que falou operadoras ou até mesmo o uso de anel achatado, passando pelo mesmo cabo. Aí exatamente. Eu lembrei dessa informação que ele falou há um tempinho atrás. Exatamente. Tem uma métrica, né, Cris, de você perca de dados. A cada eu costumo usar 6 metros na minha cabeça, né? Porque eu já aquela chavinha do funciona, né? A gente pega um padrão. Cara, tem padrões de rede de par metálico antigamente, né? Tem um conhecido meu que professorzão meu de TI, eu costumo dizer que me ensinou a abrir um pacote e ler ele como deve ser sem uma ferramenta, né? Ele trabalhou muitos anos na área de telecom e ele teve a oportunidade de me mostrar, cara, um tronco. Pouca gente um tronco telecom. Um tronco telecom, cara. Eu sei fazer um tronco telecom. Olha só. A que ponto eu cheguei? Um tronco telecom, cara, é uma estrutura com tipo um barramento de disjuntor. Imagina um barramento de disjuntores sem disjuntor. Sim. Né? Então cada par chega ali. E dali você divide. Mas ele é laçado lá ou é direto? Vamos supor, o cabeamento chegou ali, pum. Mas é cacheteado os cabeamentos? Isso. Cacheteado, né? Cada parzinho daquele ali te manda para um lugar e por aí vai. Ele trabalhou comigo em 2023 e nessa etapa ele trabalhou ele era garoto. A gente entrou nesse centro, nessa sala de distribuição e ainda tava com a letra da caneta Bic dele, que ele escreveu. Bagulho, par metálico muito antigo. Né? E aí, cara, se você parar para pensar em escutas telefônicas não autorizadas, podem ser feitas também assim. Porque eu tenho um pino, imagina uma sequência de pinos, com um par chegando ali. Hoje é no poste, uma caixa grandona, né? E ali o cara... Você lembra que antigamente subiu o cara no poste, aí botava o gancho ali, efetuava a ligação? Sim. É aquilo ali dentro de uma sala de gancho. Né? Então, isso são algumas coisas que é como o amigo aí citou, né? Que o Ed leu. É algo que pouca gente sabe hoje entender. Eu costumo dizer que para você entender hoje, na parte de segurança, você tem que ter uma visão não só do futuro, você tem que estar ligado no passado. Porque vulnerabilidades são corrigidas, né? E elas são exploradas. E a vulnerabilidade, ela está lá atrás. Foi algo que esqueceram de corrigir. E é assim que ela vai indo, né? Então, tipo assim, a questão do par metálico, do anel, do entrelace. Trabalhei, como eu falei, né? Eu fui militar de marinha há um bom tempo. Tinha a questão das mufas. Pouca gente sabe o que é mufa, né? Quando você está passando na rua, que você olha para o alto, você não vê uma caixa pendurada, né, nos fios, assim. Aquilo ali, hoje, né, você tem as caixas de fibra ótica que passam ali, né, mas você tem as mufas, que são as conexões, né, dos pares metálicos antigos,
que você faz hoje com um jacarezinho, né? Que você clipa de um Sim, lado, sim, clipa sim. do outro. Imagina aquilo ali numa escala grande, só que aí você mistura e bota um produto ali dentro, bem próximo e fecha, né? E aí ele faz uma autofusão daquilo ali, né? Fusão química, né? Então, tipo, aquilo ali é a mufa. Então, tipo, você tem essa questão aí, né? Hoje é difícil você achar um profissional que consiga ter essa noção. O cara tá muito baseado hoje em ferramenta, cara. Hoje você tem muita gente aí baseada em ferramenta. O cara não entende o que você falou, Eric, da camada OSI, por exemplo. Às vezes a gente esquece muito, né? Eu também passei por isso, pô. Fui afobado muitas das vezes, né? E aí eu escutava assim, cara, presta atenção, olha, né? E aí correr para a ferramenta. E hoje a gente tem a IA para deixar a gente um pouco mais burro, né? E a IA em conjunto com as ferramentas fazem a gente perder o princípio, né? Eu costumo dizer, tipo, eu passei anos fazendo o que um outro colega meu falava, né? Segurança perimetral, segurança a partir do perímetro, né? É um analista de Firewall. Um analista de Firewall. Eu vou me abster em comentários para não gerar polêmica aqui, que se eu falar o que eu penso sobre isso. Não, mano, nada que um Big Mac não resolva. Relaxa. Pessoal, eu vou abrir aqui para vocês, quem quiser perguntar, a gente está já finalizando, né? Já vai dar já mais de 9 horas já. Pô, nossa, Foi bom, foi longe, hein? Zé, pô, começa a conversar aqui, pronto. A gente tem outros vídeos dentro do canal do YouTube. Quem quiser ver aí, fica à vontade. Sobre diversos assuntos, né? Sobre área ofensiva, área defensiva. A gente, dando aqui já um spoiler, a gente tá com. A gente tem fazendo jabazinho, né? A gente tem um treinamento, tinha, né? Na verdade, acabou de acabar, né? Acabou. Foi quando? Era quarta-feira, foi? Quarta-feira agora acabou a última turma do curso de Expo-Acidente, parte 1, né? Que é um curso que é voltado para você entender dos processos e a parte prática, né? De Expo-Acidente. Como é que funciona, a acidente de segurança, a gente fez alguns cenários. E aí a gente está com o projeto parte 2, né? Em que acho que essa semana ainda, acho que amanhã, a gente deve estar anunciando no LinkedIn da gente. Vou deixar aqui no LinkedIn, YouTube, para quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais sobre a gente. Eu vou passar aqui também aqui a rede do Cris. Quem quiser adicionar ele, bater um papo com ele, super disponível, super tranquilo aí. Podem ficar à vontade, eu costumo escrever alguns artigos e playbooks, Verdade, né? verdade. Eu tenho um de Nmap publicado aí em algumas comunidades que a gente faz parte. E aceito sugestões, tá? Pô, Cris, acho que seria legal isso, aquilo. Cara, eu esqueci de uma coisa, que é da pergunta da Thaís lá do começo, pra você ver como é que é a cabeça do cara, né? Ela perguntou sobre os ataques, né? Além do DDoS, tem um que a galera faz muito também, que é o BGP. O ataque via BGP, o Thaís, tá? Ele é muito utilizado, tá? É a manipulação das rotas de BGP para desativar. Aí interrompe e aí para com o tráfego, tá? E aí basicamente dessa forma, assim, tá? Eu acho que é o hijack, BGP hijack. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, ele e o DDoS são os primeiros da lista aí que eu consideraria. Depois eu botaria aí movimentação lateral, vulnerabilidade de equipamento e engenharia social. Mas BGP hijack e DDoS lá em cima. Beleza, então vou abrir para aquela pergunta aqui, quem alguém quer perguntar alguma coisa ainda, está com dúvidas, essas coisas. Sim, sou casado, pai de 2 anos, tô brincando. Ô, Eric, deixa eu Oi, Fabrício. deixar uma palavra pro Jean.
Já acontece muito essas questões de que a gente chama de síndrome de impostor, né? Eu não sabia nem o que isso significava, né? Mas quando eu me mudei, eu trabalho fora do país e eu costumo ver isso demais. Todos os profissionais, todas as empresas que eu já trabalhei, o pessoal tem aquele medo de que não sabe. Às vezes ele sabe, ou às vezes ele se bloqueia de uma certa forma. Eu endosso tudo que os meninos falaram aí. Continue, se você acredita que é a sua área, acredita e vai firme, porque é você que determina. Conhecimento, né? É uma coisa que você adquire, acho que ninguém te tira. E ninguém lhe tira. Era só isso mesmo. E assim, outra coisa, né? Tu falou de síndrome do impostor, eu tenho todos os dias. Todo dia acordo, queria saber. Bem-vindo ao clube. Comigo, ele saber. Tipo, a não gente sei não, filho, volta e meia. Pô, tu manja muito. Então é ao contrário, pô, irmão, sou muito burro. Tu é doido, pô. Fica nós dois se lamentando um pro outro aí. E assim, tipo, as coisas, assim, isso nunca vai passar. A terapia ajuda muito, mas você estudar, quem tem a base sólida vai para qualquer lugar. Fabrício saber, todo mundo aqui sabe, assim, quem tem a base sólida, independente da que você for atuar, de tecnologia, você vai para qualquer lugar. Então, quando a gente fala, estuda redes, estuda SEO, estuda lógica de programação, não é... Parece uma falácia, porque todo mundo fala, mas não é. Chegou eu falo sempre isso. Teve uma época na minha carreira em que eu me sentia muito estagnado. E aí eu vi que faltava pontos de base mesmo assim. Eu tive que voltar para a base, rever, fazer cálculo sub-rede, coisa assim que, tipo, eu vi na faculdade, pô, tipo, cálculo de binário, cálculo sub-rede, sabe? Saber de classe, relembrar de classe. Eric, você falou um ponto interessante, você falou da faculdade. Além da certificação, é algo que cola muito em parceria. Você ter uma faculdade tecnológica, uma pós, e em parceria com a certificação, tá? Porque sem a graduação você nunca vai sair de júnior ou pleno. A empresa é muito difícil você hoje sair desse patamar sem uma graduação, sem ter uma pós, pelo menos tá, né, correndo aí atrás com isso daí. Mas oi, Thay. Não, só falando da base, pessoal, tem uma base sólida. Isso aí. Você vai fazer pentest, bicho, saiba de redes, saiba de protocolos, saiba o básico, o que cada um serve, para que cada um serve. Porque quando você for gerar um ataque, você for levar um ataque, você não pode somente rodar a ferramenta, você tem que entender o que está acontecendo, o que é que ela está fazendo, onde é que você está atingindo, por que aquilo ali é um ponto de vulnerabilidade. E tudo isso só vai acontecer quando você tiver a base. A AppSec é aquela coisa, tem que entender a base de programação, porque você vai ter que ver muito código, você vai ter que ver muita estrutura de desenvolvedor, que você precisa saber o básico. Não é só você achar uma senha hardcode no código. Pô, pode ter pontos de input ali que ele é uma brecha de vulnerabilidade. Que você tem que ter a lógica da programação. Você tem que ter a lógica. É a lógica. Então, a base é a fonte de tudo. Só, assim, que a gente tem um jargão, né, Eric e Ed? Faz o básico bem feito. O arroz com feijão sempre alimenta todo mundo. Faça o básico bem feito. Às vezes a gente vai para o mirabolante porque acha bonito, interessante, e às vezes o ponto está no básico que a gente nem lembra. Então, faz o básico bem feito. Sim, porque isso aí, tendo aquela base ali, você consegue avançar para onde você quiser ir. E esse é o ponto de segurança. Não adianta a gente saber milhões de coisas e a gente não saber implantar. Exatamente. Então, assim, e vai sempre revisar, pô, não adianta. A gente vai chegar no patamar que se você é sênior, você é especialista, você vai voltar e ver lá. Vai olhar, cara. Você vai ver infraestrutura de SEO, você vai ver, de novo, lógica de programação, você vai voltar para... E um ponto, Thaís, para colaborar com o que você está falando, um especialista em segurança, ele é volante numa empresa. Ele tem que lidar com o cara do desenvolvimento, com o cara do financeiro, com o cara do jurídico. O tech lead, né, o ponto focal, ele ele tem que entender, porque senão como é que ele vai dar suporte
entre aspas, né, para a equipe de infraestrutura em cloud, ou até mesmo criar uma solução de conectividade para uma infraestrutura adequada. O que você está falando é exatamente o ponto da segurança, né? Enfim, segurança ele é o mundo. Então, tipo, você vai sempre avançar e vai voltar um pouquinho para trás, assim. Porque a gente nunca vai saber tudo, porque a gente está em constante mudança, não adianta. Tecnologia é mudança constante, é avanço, Todo dia. né? Todo dia. Então, a gente vai estar evoluindo constantemente. E, às vezes, a gente vai esquecer uma coisa, assim, a gente vai ter que dar 2 passos atrás, e isso é normal. A questão é, tipo, segue e faz. E o principal, faça sempre o diferente. O que é ser o diferente? Estude, se desenvolva. Não fique só naquele ponto ali que você se acomodou. Saia da zona de conforto. Porque segurança não é conforto. Seja ela GRC, seja ela Incident Response, seja a PEPSEC, não tem zona de conforto, meu amigo. É sair dela se todo dia. você está confortável com o que você está fazendo errado. Tipo, principalmente, um ponto também importante, assim, que o pessoal está falando, isso aqui é uma dica que eu dou para quem quiser seguir, né? Não seja o farmador de certificado. O que é isso? É o cara que vai lá da Next e tem um certificado e ele não está enganando ninguém. Tipo, ele está se enganando, né? Porque assim. Na hora da merda, ele não sabe resolver. Então, porque eu vi um post, vocês estão falando isso, eu vi um post sobre isso hoje, de um cara, não era de segurança, era de dev, mas era de TI. Que o cara contratou um cara de dev, pagando valor de especialista, e esse cara andou preso um mês. Por quê? Porque esse cara não tinha conhecimento de um júnior, basicamente. Então, assim, quando a gente fala de cena de um ano, não é criticando a pessoa, não é tipo, não. Mas tem coisas que elas levam tempo para amadurecer. É que nem uma planta. Para poder ela crescer, ela leva tempo. Então, ela precisa de ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa tomar sol. E a carreira é assim. Carreira nenhuma, em um ano você vira cena. Não importa. Você pode ser o melhor, o hacker da astronauta aí. Mas não é ser bom tecnicamente se você não sabe falar de negócio, principalmente. Se você não sabe falar com o diretor, se você não sabe falar com o gestor, se você não sabe falar com o cara que está do seu lado. E eu digo falar é passar conhecimento, é você traduzir o técnico para o viés de negócio, né? Eu e o Cris tem reuniões diretas com o cliente e a gente precisa pegar um documento de 50 páginas, traduzir para um viés de negócio, é da mesma coisa, tá é a mesma coisa, Fabrício é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de senioridade, é isso. É você saber separar as coisas, né? E praticar. Existem vários cursos que são práticos. Façam esses cursos. Não estou falando só do curso da gente, não, tá? Tem vários cursos aí. Os CFP. Não seja o cara que só aprende ferramenta. A ferramenta é importante, mas você precisa entender Cria laboratório. Por quê? Tá. Estou usando o Animap. Tá. O Animap faz o quê? Ele é o quê? Não sabe nem como botar uma query lá boa para fazer alguma coisa. Como coisa. é que eu faço para criar um meu próprio Minimap, por exemplo, em Python, que seja? Como é que eu faço criar um portscan? Por quê? Ferramentas conhecidas normalmente são bloqueadas pelo CIEM, pelas ferramentas de tecnologia de DR, por exemplo. Então, se você vai com o Retin, você precisa saber fazer essas ferramentas. Mas para fazer ferramentas, você precisa entender. Pô, quer trabalhar com IR? Quem quer trabalhar com as facilidades? Bem, trabalho a Eric e a Cris. Passando aí para vocês darem trabalho a eles. Cara, vou te falar que isso não é só para esse daí, não vale só para gente. É para tudo, pô. Vou te falar que tem a questão do Edge aí, do GRC, tem muita galera que se garante só nas ferramentas, né, para monitorar nível de aderência à norma, e o cara caga, não entende o princípio daquilo ali, do porquê daquilo ali. Ele não sabe como funciona aquilo ali, por que aquele controle está ali. Então isso daí é em toda a área, cara, de segurança é normal. O Eric, a gente tem bastante trabalho junto,
né? E hoje, inclusive, a gente escutou isso, cara. O Cris é outra pessoa quando tá falando com o cliente. Porque no meu dia a dia, eu e o Eric é um falando besteira, né? Isso quando eu não tô escutando Skylab, por influência de um outro amigo, né? E a gente tá trabalhando em cima de um incidente, criando alguma coisa. Mas é o que o Eric disse, cara. Eu acho que se a gente consolidar o que o Ed, o Eric, a Thaís falou, o que eu tô dizendo aqui, tudo que a gente tá aqui, cara, é que é a base, né? Tu tem que ter o básico ali. Tu tem que entender como aquilo ali funciona, qual é a estrutura, né, da sua aplicação. Isso daí é na telecom, na área financeira, no financeiro digital, que envolve junto os dois, junto a comunicação com o financeiro, e por aí vai, né, cara? E é você saber como trata as pessoas. Você tem que ser da segurança da informação, não da ditadura. Né? É o que causa, né? A gente às vezes tem que chegar com o pé na porta, beleza, mas a gente tem que ter é não chegar com o não, é chegar assim, pô, irmão, desse jeito você não pode fazer, mas se você fizer desse jeito aqui, né? Eu geralmente, quando eu pego alguma coisa em alguma aplicação, eu costumo, né, eu já tô com 8 anos de segurança já. Eu tava fazendo as contas aqui, quando você tava falando, eu tava contando nos dedinhos aqui, Eric. Né, eu já tô com 8 anos de segurança da informação. Comecei em Risk Governance, né? Então, eu fui de auxiliar do auxiliar técnico, fui subindo, fui gestor, fui gerente de operações de tecnologia. Depois eu fui para a parte de aplicações governamentais, né, suporte, entre outras, infraestrutura básica, geralzona. Depois eu fui e parei eu dei uns 2 passos para trás, né? De gestor, eu fui para trainee, estagiário de uma telecom aí. Né? E aí nessa telecom eu comecei, fui até analista e fui indo. Saí de uma, fui para a área de energia elétrica também, de outros tipos de, de serviços, né? E o básico todo, cara, que eu não consegui escapar é saber como funciona a estrutura e adequar a infraestrutura ao negócio. Então você tem que ter o conhecimento básico. É o que o Eric falou, o cara não sabe como funciona a troca de pacote, pô. Como é que ele vai saber como funciona a aplicação dele? Né? Como é que eu vou... É comum você ver o fácil rodando ali. É basicamente isso. Beleza, pessoal. Fiquem ligados na nossa rede aí. Essa live vai ficar gravada, aí já botar no YouTube. Eu posso Depois agradecer um pessoal que ajudou aí no compartilhamento Claro. da nossa... Primeiro aí, eu queria agradecer aí os amigos aí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? Da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações, especialmente a Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia, o DIT, né? Queria agradecer aí também a galera do grupo LDO, né? Agradecer ao meu amigo Wallace, ao meu amigo Bumba, agradecer aí a amiga Joyce, né, que trabalhou comigo aí. Não sei se ele está assistindo, mas o meu amigo Gunter e o Márcio, que também tiveram grande. Agradecer ao Eric, a Thaís e ao Ed. Agradecer a todo mundo aí que fez parte aí da carreira. E aí, cara, eu vou pegar um ponto aí que o Jean falou. Hoje, se eu estou como especialista de segurança da informação, né, tendo o prazer de estar aqui dividindo o conhecimento com vocês, né, é porque eu passei por algumas pessoas que conseguiram me dar apoio. Né? Eu tive essas grandes dificuldades. Né? Há um tempo atrás eu não estava nem falando aqui com vocês, porque eu ia estar gago. Literalmente. Né? Então a gente sempre tem que agradecer. Tá? E qualquer coisa que vocês precisem de ajuda, o Eric deixou meu contato, eu estou à disposição aí.
E, Eric, agradecer, porque se tu não tivesse feito o convite, eu ainda fiquei relutante. Falei, cara. Ele, pô, mas tu dá treinamento, cara. Eu falei, pô, mas eu não falo. Então, Mas cara, muito obrigado aí. quando a gente fala que a gente gosta, sai que a gente nem percebe. Cara, eu vou te Fica falar mais que eu fácil, ainda né? falei contigo antes da gente. Eu ainda falei assim, pô, Eric, até 10 horas. Ele mano. Eu acho que ainda vai ser pouco. Eu falei, que isso, cara? Aí aqui eu tô vendo o horário aqui. Se deixar, a gente vai até meia-noite, tá ligado? Conheço meu gado, né? A gente vai indo. Eu conheço meu gado, né? Fala pouco também, feito eu, aí já botei já. Não, hein? Pessoal, por favor, abram aquela câmera marota, assim, todo mundo bonitinho, pra gente tirar aquele print massa, pra gente botar aí de final. Ed sorrindo, Eric sorrindo, Cris sorrindo. Claro, não é obrigatório, mas quem quiser. Eu tô tentando sorrir, que a cara é feia mesmo. Mas quem quiser, por favor, vou fazer aquele print, tá? Tá bom. Deixa eu colocar aqui o povo. Ed, olha pra cá, pô. Peraí, Vai pô, pra já câmera. viu? Eu tava preparando o print aqui também, vai. E aí? Foi o Não, ela tirou 15 fotos, né? Ela tirou 78. Ela mapeou meu rosto, né? O print screen dela tava igual quando o X quadrado bola no PlayStation, tá ligado? Então, pessoal, assim, muito obrigado por vocês participarem. Valeu, Cris, valeu mesmo. Tamo junto. Galera, valeu mesmo. Valeu, Cristiano. A live fica lá depois, guardada lá no YouTube. Para quem precisar assim depois, clica compartilhar.